Olá, estudante! Meu nome é Érica Lúcia Marques, coach de vestibular, e hoje venho conversar nesse vídeo sobre o que você precisa saber para começar os seus estudos para o Enem. Trabalharei contigo 4 pontos principais: para que serve o Enem, o exame, a preparação e como é calculada a nota. Trabalharei com você agora o primeiro ponto a ser destacado: para que serve o Enem. O Enem foi criado em 1998 pelo Ministério da Educação para avaliar o desempenho do aluno do ensino médio. E foi através disso que ele se tornou um vestibular e é usado como vestibular por grande parte das universidades estaduais, municipais e federais, e também por instituições privadas. E através do Enem, você pode conseguir ajuda financeira com os programas FIES e ProUni para adentrar no seu tão sonhado curso em instituição privada. Agora falarei com você sobre o exame. O exame ele é composto por 4 eixos temáticos, que são divididos em 4 blocos, cada bloco com 45 questões. O primeiro bloco é o bloco de linguagens e códigos e suas tecnologias, que envolvem questões de língua portuguesa, literatura e língua estrangeira moderna, que inclui o inglês e o espanhol. Vai depender da opção que você fizer no ato da inscrição. O segundo bloco é o bloco de ciências humanas e suas tecnologias, que são 45 questões que envolvem geografia, história, filosofia e sociologia. O terceiro bloco já é o bloco de ciências da natureza e suas tecnologias, que vão envolver questões de biologia, química e física. E o quarto bloco é o bloco de matemática. O bloco de matemática, ele é voltado para a matemática em si e a relação que ela tem com os problemas cotidianos. Para fechar esses 4 blocos, você faz uma redação. Essa redação, ela é escrita em um texto em prosa, do tipo dissertativo argumentativo, que envolve temas da atualidade. Então, são temas que você precisa estar atento, estar ligado, estar envolvido todos os dias através de jornais, de revistas e das leituras obrigatórias. Agora eu vou falar com você, meu aluno, sobre a preparação. Preparação é fundamental. E o que precisa nessa preparação? Conhecer bem o exame que você vai fazer, conhecer bem o Enem e o que será exigido de você nesse exame. O ponto forte da prova: competência leitora, ou seja, leitura, muita leitura. Leitura é essencial para a sua preparação, leitura é essencial para que você consiga responder a 180 questões que o exame traz, leitura é essencial para que você consiga desenvolver o tema da redação que você irá fazer. Então, coloque na sua cabeça: leitura é o ponto chave, é o ponto forte da minha preparação. Depois da leitura, o que você precisa aprender? O que você precisa focar? Em relacionar os conhecimentos de várias matérias, que é a tão chamada interdisciplinaridade. Então, o que é isso? Em uma questão de física, ela vai trazer assuntos de física, química, matemática, dentro da mesma questão. Então, são 3 matérias dentro de uma questão só. Assim como eu posso pegar uma questão de literatura, que vai trazer questões de língua portuguesa, sociologia, filosofia e literatura dentro da mesma questão. Então, isso é a chamada interdisciplinariedade. Várias matérias em uma questão só. Então, você precisa saber do conteúdo, pertinente a cada uma dessas matérias para que você possa relacionar o seu saber ao que a questão pede para que você marque e que você marque correto. E depois, conhecimento de atualidades. Por isso que a leitura é primordial. Você precisa estar envolvido e conhecer o que está acontecendo no Brasil, no mundo ao seu redor. Então, muita leitura, assistir jornais, ler noticiários, ler periódicos, sites que tragam notícias e ir anotando e escrevendo para que você não se perca. Atualidades precisa de leitura. Então, o ponto forte, competência leitora. Coloque na sua cabeça, meu aluno, a leitura é primordial e o ponto crucial para a sua preparação
para o Enem. E agora vou falar do quarto item que estou trabalhando com vocês sobre o Enem, que é como calcular a nota do Enem. Bom, você precisa saber que este cálculo é diferente de todos os cálculos ou de qualquer cálculo que as universidades fazem. Ele é baseado na teoria da resposta ao item, chamada de TRI. E ele segue 3 parâmetros. O primeiro parâmetro, o poder de discriminação. Dentro de cada uma das 180 questões, ele vai analisar o seu conhecimento sobre o assunto, o seu conhecimento sobre o conteúdo cobrado naquela questão. Então, ele vai analisar, resumindo, se você sabe ou não o que está sendo pedido ali, o conteúdo que está sendo cobrado naquela questão. E aí nós vamos para o segundo, que é o grau de dificuldade. Este ponto você precisa ficar muito atento. No grau de dificuldade, eles observam 3 requisitos-chave. As questões são divididas em 3 níveis. Primeiro nível, as questões de nível fácil, as questões de nível médio e questões de nível difícil. Então, são 3 níveis de questões. Entre as 180 questões, né, eles têm uma porcentagem para dividir esses níveis, para nivelar essas questões. E aí, você me fala assim, poxa, Érica, então, se eu acertar todas as questões do nível difícil, a minha nota será alta. Eu tenho, então, uma grande possibilidade ou uma enorme... eu já estou com o pé lá dentro da universidade. Pera, não é bem assim. O que acontece? Você precisa ter uma regularidade no acerto dessas questões. Por quê? Você precisa ter uma regularidade no acerto das questões de nível fácil, uma regularidade no acerto das questões de nível médio, uma regularidade nas questões de nível difícil, para ficar o quê? Nivelado, né? Realmente para ficar em uma base comum, em um nível comum. Então, assim, se você pega um aluno que tenha acertado a maioria das questões de nível difícil e errado muitas questões, ou quase todas as questões de nível fácil, ou metade das questões de nível médio, a nota dele será diferente daquele aluno que acertou quase todas as questões de nível fácil, muitas questões, uma porcentagem boa das questões de nível médio e poucas questões de nível difícil. Por quê? Isso aí vai nos remeter ao terceiro ponto, que é a possibilidade de acerto ao acaso, o tão chamado chute. Eles vão perceber o quê? Que você teve conhecimento do assunto lá do poder de discriminação, das questões de nível fácil, de nível médio, mas que você teve pouco conhecimento das questões de nível difícil, mas para isso isso não vai alterar a sua nota, isso vai fazer com que sua nota suba. E se você acertou mais do nível difícil, errou fácil, errou muitas do médio, eles vão considerar como chute, porque um conteúdo está quase que envolvido no outro. Então, a linha de raciocínio precisa ser uma para todos eles. A competência leitora precisa estar presente em todos os níveis. Então, qual é o ponto de atenção? Acertar o máximo de questões possíveis e não chutar. Dica, não chute. Se você chutar, você corre o risco de acertar as difíceis, errar as fáceis, errar as médias e aí a sua nota com certeza vai diminuir. Então, aluno, enfrentar o Enem com sucesso exige método e disciplina na preparação. Então, esteja focado na sua meta. Lembre-se, competência leitora, muita leitura. Estude bastante, estude certo, estude correto e sempre, como eu disse, foco naquilo que você quer. Um forte abraço, sucesso e até o próximo vídeo.